Sim. Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos à nossa Casa Fabem. Sintam todos à vontade. Eu vou chamar a Rafaela para fazer a leitura do nosso livro. Olá, boa tarde a todos. Hoje a gente vai fazer uma leitura do livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier. A gente vai falar aqui do administração, Lucas, capítulo 16, versículo 2, dá conta de tua administração. Na essência, cada homem é o servidor pelo trabalho que realiza na obra do Supremo Pai. E, simultaneamente, é administrador, porquanto cada criatura humana detém possibilidades enormes no plano em que moreja. Mordomo do mundo não é somente aquele que encarnece os cabelos à frente dos interesses coletivos, nas empresas públicas ou particulares, combatendo tricas mil, a fim de cumprir a missão a que se dedica. Cada inteligência da Terra dará conta dos recursos que lhe foram confiados. A fortuna e a autoridade não são valores únicos de que devemos dar conta hoje e amanhã. O corpo é um templo sagrado. A saúde física é um tesouro. A oportunidade de trabalhar é uma bênção. A possibilidade de servir é um obséquio divino. O ensejo de aprender é uma porta libertadora. O tempo é um patrimônio inestimável. O lar é uma dádiva do céu. O amigo é um benfeitor. A experiência benéfica é uma grande conquista. A ocasião de viver em harmonia com o Senhor, com os semelhantes e com a natureza é uma glória comum a todos. A hora de ajudar os menos favorecidos de recursos ou entendimento é valiosa. O chão para semear, a ignorância para ser instruída e a dor para ser consolada são apelos que o céu envia sem palavras ao mundo inteiro. Que fazes, portanto, dos talentos preciosos que repousaram em teu coração, em tuas mãos e no teu caminho? Vela por tua própria tarefa no bem, diante do Eterno, porque chegará o momento em que o poder divino te pedirá, dá conta de tua administração. E assim, nós vamos fechar os nossos olhos neste momento e fazer uma prece de agradecimento ao nosso Pai, Pai de todo o universo, Pai que nos inspira todo dia através do seu Filho, a prática do amor, nos convidando sempre ao nosso compromisso individual e espiritual e coletivo. E aqui estamos reunidos. Pedimos, Pai, a inspiração para a nossa querida Marina nessa palestra, que com certeza estaremos atentos às suas palavras para essa prática, para entendermos melhor por que nós estamos com essa proposta de Cristo. Pai, pedimos que a reunião continue com muitas bênçãos, que nossos amigos, tanto encarnados quanto desencarnados, aproveitem da melhor forma para prosseguirem o seu caminho. A Ti te agradecemos e te pedimos as bênçãos. Assim seja.
Bem, a nossa palestrante já está assim, já tem algum tempo que a gente esperava ela aqui na casa. Nós tivemos a oportunidade de termos uma palestra online num treinamento que foi espetacular. E a Marina hoje traz um tema que é uma pergunta, né? Jesus, por que me escolheste? Por que tu me escolheste? A Marina, ela é acupunturista, terapeuta integrativa e também membro da Federação Espírita do Espírito Santo na área da mediunidade. Então, vamos, né, aproveitar, acolhê-la, sinta-se abraçada por todos nós. E mais uma vez agradecemos a sua vinda aqui. Que seja, assim, a primeira de tantas, tá bom? A casa já é sua, tá? Fique à vontade. Boa tarde, amigos e amigas de jornada. Que alegria estar aqui finalmente. Finalmente mesmo, porque já tem tempo que eu tenho vontade de estar nessa casa e chegou o momento. Sempre há um momento certo para tudo nas nossas vidas, né? Então chegou o meu momento de estar nesse ambiente com vocês. E já chegando nesse caminho, quando a gente sai do asfalto e entra, parece que a gente entra por um portal, não é verdade? Eu senti isso. Senti essa energia de tranquilidade, de serenidade, de acolhimento em meio à natureza. É um privilégio ter uma casa como essa, num lugar como esse. E me fez lembrar, falava com ela, que me fez lembrar de algumas casas espíritas de Minas Gerais, dos interiores de Minas, que tem esse formato, em lugares cercados de tanta natureza. E eu estou muito feliz, muito agradecida pelo convite e pela oportunidade de estar aqui falando sobre esse tema. Esse tema, na verdade, que é uma pergunta, que é uma questão, que é um chamamento, que é uma reflexão, que é um puxão de orelha. Nesse momento, nessa 1 hora que eu estarei com vocês, na verdade, estarei respondendo para mim, sei lá por que vez, talvez essa pergunta, não sei, mas que juntos possamos refletir a resposta dessa pergunta. Afinal de contas, por que que o Mestre nos escolheu? Afinal de contas, por que Jesus, tão perfeito, tão puro, tão elevado, tão magnífico, governador do nosso orbe, criador, co-criador desse planeta, por que que ele me escolheu? Por que que ele escolheu o seu Adão? Por que que ele escolheu cada um de vocês para estar nessa jornada, para fazer parte dessa trajetória encarnatória, uma de tantas, tantas oportunidades que a gente recebe do alto para se melhorar? Vocês se fazem essa pergunta às vezes? Porque eu me faço sempre. Eu me faço essa pergunta muitas vezes, principalmente nas vezes em que a sombra me visita. Porque a sombra ainda nos visita, não é? A raiva nos visita muitas vezes. A irritabilidade, o orgulho, a inveja, a vaidade nos visita porque somos imperfeitos e estamos aqui na mesma condição. E quando essas coisas me visitam no dia a dia, eu paro e faço essa pergunta para Jesus, porque eu tenho uma conversa muito íntima com Jesus. Eu não sei como vocês conversam com Jesus, mas a minha conversa com Jesus é eu aqui, Jesus sentado ali na frente, e eu já começo a conversa com ele, sem rodeios, sem melindre, sem dificuldade. Mentalizo a imagem do mestre, do rabino, olho nos olhos dele, com humildade, e falo: Jesus, eu não estou entendendo. Por que que me escolheste? Eu não estou dando conta. Eu me irrito no trânsito. Eu perco a paciência com a minha filha. Às vezes eu deixo de gostar das pessoas que eu deveria gostar. Eu fico de mal com a minha mãe. Eu deixo de falar com ela. Senhor, por que que me escolheste? Jesus, não faz o menor sentido ser eu. Me ajuda.
Me ajuda a entender o teu propósito. E aí Jesus, com toda a calma, né, com toda a sabedoria, com toda a serenidade dele, ele apenas diz para a gente com as palavras, com a doutrina, com o nosso Pentateuco, com o Evangelho: acalme o seu coração e siga. Acalme o seu coração e continue a sua caminhada. É apenas isso que ele quer da gente. E aí a gente se acalma. E aí a gente entende que, apesar das nossas imperfeições e das nossas dificuldades, aceitamos o chamado dele, apesar dos nossos fracassos. E fazemos as pazes, então, com essa figura imperfeita que somos, com essa figura que está aprendendo nessa encarnação um pouquinho mais do que sabia nas encarnações anteriores. Porque, acreditem ou não, estamos na nossa melhor versão. Agora, estamos vivendo a nossa melhor oportunidade encarnatória. Nesse momento, já fomos piores. Já fizemos coisas que hoje nem imaginamos ter coragem de fazer. Nós já fizemos. E alguns de nós, ainda nessa vida, nessa condição encarnatória, vai se melhorando dia após dia e olha para trás, para a sua existência e fala: é sério que eu fiz isso? É sério que eu já fui capaz de fazer isso ou aquilo? E a gente vai se melhorando. Então, é essa conversa que nós vamos ter nesse momento. E a música que os meninos escolheram, ou que foi escolhida pela espiritualidade, Aos Pés do Monte, de Tim Vanessa, né? E tinha uma dupla incrível do nosso movimento espírita, mostrou a figura do Cristo com seus discípulos. Vocês viram? Vocês acompanharam um pouco das imagens quando ele pregava com seus discípulos, quando ele dividia a palavra dele com seus discípulos aos pés do monte, quando não existia igreja e paredes e templos, e o templo eram os montes, a natureza. Essa música foi oportuna para a nossa reflexão. E a leitura traz o Evangelho de Lucas, que também está em toda a fala que eu vou fazer hoje, eu vou fazer baseada no Evangelho de Lucas. E logo na frente a gente fala um pouquinho do Evangelho lá em Atos, né? Continua o Evangelho, depois chega a Atos, para falar dessa trajetória de Jesus, quando veio para esse orbe, como um ser encarnado, fazer o convite, fazer o chamado, escolher, chamar, trazer o chamamento. Bom, então é nessa conversa que a gente vai tocar esse assunto, entendendo essa figura desse mestre, desse governador, desse ser que veio até nós, nesse orbe, se materializou como encarnado e tentou trazer alguma coisa para nós. E nos escolheu. E deixou um compromisso, deixou uma meta, para que a gente possa dar conta de responder essa pergunta. Vocês sabem qual foi a meta que Jesus deixou para nós? Ele não veio aqui à toa, ele não veio a passeio. Ele não está governador desse orbe, co-criador desse planeta, por acaso. Ele pede uma meta de nós. Alguém desconfia que meta seja essa? Ser parecidos com ele. Ele só quer isso da gente. É muito fácil, né, gente? O que vocês acham? Deixa eu devolver a pergunta para vocês. É fácil se parecer com o Cristo? É fácil fazer as coisas que ele fez? Amar como ele amou, como ele ama? Edificar como ele edificou e edifica? É simples ser como Jesus? Não. Se alguém aqui acha simples, se levante, porque a gente vai reconhecer esse ser iluminado, esse ser já puro e de um orbe, né, de um planeta puro, feliz. Não é desse planeta,
essa figura ainda pura e iluminada. Mas vejam, mas mesmo assim, olha a meta de Jesus. A meta de Jesus é um pouco alta, vocês concordam? Porque Jesus, ó, em perfeição, ele está aqui e nós estamos aqui. Mas mesmo assim, ele traz essa meta para nós. Eu quero que vós sejais como eu, que vós fazeis o que eu fiz e muito mais. É só isso que ele quer de nós. E a fatídica responsabilidade e constatação: nós não temos como desistir dessa missão. Nós não temos a opção de dizer: Jesus, não quero. Ah, não, está muito pesado para mim. Essa história de ser como você foi, Jesus, isso é muito difícil, isso é muito distante da minha realidade. Nós não temos essa opção. Embora tenhamos livre-arbítrio, e ele nos serve para escolher entre o certo e o errado, essa escolha nós não podemos fazer. Nós podemos até adiar, nós podemos até jogar para frente, nós podemos até dormir, resolver ficar dormindo um pouco mais por algum tempo, mas é chegada a hora e vai chegar o momento em que Jesus vai te puxar, em que Jesus vai falar assim: já deu o seu tempo de dormir, já deu o seu tempo de descansar em berço esplêndido, já deu o tempo do seu cochilo, agora é hora de você se reerguer. E mesmo diante das suas imperfeições, das suas dificuldades, das suas dores, da sua vontade, às vezes, de não ter vontade de levantar da cama, porque muitos de nós passamos isso em vários momentos da nossa vida e falamos, às vezes, para nós mesmos e para Deus: Senhor, eu não quero levantar daqui hoje. Senhor, não quero sair desse lugar. Jesus, me ajuda. Mas mesmo assim, vai chegar a hora em que todos nós, a cada existência, a cada oportunidade encarnatória, cumpriremos essa meta de sermos como Ele. E o que que Ele viu em nós, né? O que será que Jesus viu na gente? Beleza? Por fora? Não, porque não é isso que Ele está procurando, não é verdade? Nossos títulos? O sobrenome da nossa família, talvez? O lugar que a gente mora? O que que Ele viu em nós? O que que Ele enxergou em nós, sendo nós essa figura aí, essa criatura, muitas vezes egoísta, muitas vezes orgulhosa, mesquinha, rancorosa, mentirosa, maldosa, injusta, fofoqueira? Porque temos tudo isso dentro de nós. E aí vamos nos colocar no lugar de Jesus. Se fôssemos, né, estamos bastante longe ainda disso, mas se fôssemos estar no lugar dele para escolher as pessoas, quem que você escolheria? Você escolheria pessoas com essas características? Com esses qualificadores? Não escolheríamos, meus irmãos e minhas irmãs. Embora não sejamos ainda seres puros e iluminados, iríamos escolher, sabe o quê? Pessoas plenas, serenas, amorosas, tranquilas, dedicadas. Não seria assim a nossa escolha? Não é assim que a gente faz? Mas Jesus, quando nos escolheu, não se preocupou com essa lista de qualificadores. E Jesus, quando foi escolher os seus discípulos, enquanto estava aqui, vocês se lembram dos discípulos do Mestre? Nós espíritas, às vezes, vamos pouco à Bíblia, né? Estudar. Pegamos o Evangelho segundo o Espiritismo, que já traz muito da Bíblia. Mas vocês sabiam que a gente estuda o Evangelho segundo o Espiritismo junto com a Bíblia do lado? Vocês sabiam dessa informação? Que é assim que a gente deve estudar o Evangelho segundo o Espiritismo? Quem estuda aqui o Evangelho segundo o Espiritismo sabe que o Evangelho traz os trechos da Bíblia
e faz os comentários, não é assim? Mas e o texto todo? Então, quem não sabia disso, comece a partir de hoje a estudar o Evangelho segundo o Espiritismo com a Bíblia do lado, para retomar toda a história que o Mestre deixou para nós através dos seus discípulos. E quando Jesus subiu ao monte, orou para Deus, meditou, pediu intuição, Senhor, me ajude a escolher as pessoas que vão levar comigo a tua palavra, que vão edificar comigo a palavra de Deus. Jesus subiu, meditou, pediu força a Deus. E quando ele desceu, e quando ele foi para a cidade, saiu do monte de sua meditação, ele escolheu aqueles que ele entendia que poderia construir a sua história nesse planeta. E vejam bem, não sei se vocês se lembram, mas a escolha de Jesus foi uma escolha bastante curiosa. Meus amigos, Jesus escolheu Judas para ser um discípulo dele. Judas, que o traiu. Jesus escolheu terroristas. Jesus escolheu pescadores. Jesus escolheu Pedro, uma pessoa afrontosa, raivosa, irritada. Jesus escolheu Tomé, que não acreditava em nada, não acreditava em ninguém. Uma hora acreditava, uma hora desacreditava. São Tomé, né? Só acredito vendo. Jesus escolheu Tomé. Jesus escolheu discípulos que, se a gente for olhar, fala, como assim que o mestre escolheu esse pessoal para estar com ele, para levar a palavra de Deus, para construir o reinado de Deus aqui na terra? Mas sabe por que é importante a gente resgatar isso e olhar para isso? Porque é a partir desse conhecimento que a gente entende por que Jesus me escolheu, porque Jesus te escolheu. Ele não chamou pessoas iguais a ele, até porque não existiam. Ele chamou pessoas comuns, pessoas imperfeitas, pessoas que cometiam crimes, pessoas que estavam buscando a oportunidade de escutar o chamado e de se transformar. Então, as imagens bonitas que a gente vê de Jesus com seus discípulos, com os apóstolos, às vezes a gente tem uma ideia um pouco distorcida, achando que essas pessoas já eram puras e perfeitas, assim como o Mestre. E elas não eram. Elas eram exatamente como eu e como vocês, imperfeitas. E aí vamos voltar lá na história de quando Jesus então desce do monte e ele tem a função de chamar essas pessoas um por um. E aí ele vai para a praia, e quando ele chega na praia, Pedro tinha acabado de voltar da pescaria. Pedro era um pescador, assim como João, né? Pedro e João pescavam juntos. Ele voltou da pescaria e Pedro estava lá na areia, desconsolado, triste, a rede vazia, sem nenhum peixe. Ele passou a noite toda pescando, passou a noite toda tentando trazer peixe, buscar peixe, pescar, e ele não conseguiu. E ele estava lá na areia, aborrecido, lavando a sua rede. Lá no Evangelho de Lucas tem tudo isso. E aí Jesus olha para ele, chega para ele e o pergunta como foi a pescaria. Lembrando que Pedro, muitos de nós somos como Pedro. Pedro era impaciente, irritado, afrontoso, bravo, rígido. Imagina Pedro, a cara de Pedro, quando Jesus pergunta: e aí, vocês pescaram muitos peixes? E Pedro não havia pescado nada. E ele disse a Jesus que não tinha pescado. E aí Jesus falou para ele: volte para o mar, reme e vá pescar. Imagina a cara de Pedro.
Vocês conseguem imaginar a cara de Pedro? Vocês acham que ele voltou feliz? Pegou o barco de novo depois de uma noite toda lá no mar, cansado, exausto, querendo ir para casa, querendo dormir. Vocês acham que ele foi feliz? Ele entrou de novo feliz no mar? Não. Mas Pedro obedeceu a Jesus porque Jesus, que poder que Jesus tem, né? Eu não consigo nem imaginar Jesus aparecendo aqui, né, para nós, porque dizem que a energia dele é uma coisa tão absurda, assim, tão grandiosa, que ele dobra qualquer joelho rígido diante dele. Ele amacia qualquer coração endurecido. Não tem coração endurecido que resista à presença de Jesus e o chamado de Jesus. E Pedro entrou no mar, foi no mar, junto com João. Remou, foi lá para o fundo, jogou a rede, e eis que Pedro se espanta com a quantidade de peixes que eles conseguiram pescar. Pedro volta para a areia, feliz da vida, era peixe para o ano todo, sei lá, e ele fica estarrecido com aquilo tudo, e Jesus fala para ele: Pedro, você é um pescador de peixes, mas eu te farei um pescador de almas. Pedro, de novo, você é um pescador de peixes, mas eu te farei um pescador de almas. E aí Pedro fala assim: meu Deus, agora que eu consegui pescar, né, tudo isso, agora que eu consegui pegar esse tanto de peixe. E Jesus o convida para ir com ele, para disseminar a palavra dele. Pedro aceita com toda a rigidez, com toda a bravura, com toda a irritabilidade de Pedro. Pedro se dobra diante do Mestre, do Cristo. Imaginem a cena, meus amigos. Imaginem a cena. Pedro se dobra e vai seguir Jesus. E vai ser discípulo desse Mestre. E além de Pedro, João. João, ao contrário de Pedro, não sei se vocês têm notícia de João. João era um ser doce, calmo, tranquilo, sereno, não arrumava confusão, não se envolvia em confusão. Diferente. Pedro tinha uma confusão, ele estava dentro. Tinha alguma coisa, Pedro estava dentro. E Jesus tentando, né, tirar Pedro das confusões. Jesus fez, não sei se vocês sabem, Jesus fez a primeira cirurgia plástica do planeta por conta de confusão de Pedro. Ele reconstruiu uma orelha que foi, né, decapitada numa confusão que Pedro estava. Jesus foi lá e colou a orelhinha do sujeito por conta de confusão de Pedro. Agora, João não. João era uma doçura. Existem pessoas assim no mundo? Existem. São poucas ainda, mas elas existem. Aqui deve ter alguns Joãos. Aqui deve ter alguns Joãos. Aquela pessoa que não quer se meter em confusão, que não quer entrar em briga, né? Que não machuca as pessoas, que controla a palavra, para não dizer a língua, né? Que controla a palavra. Existem Joãos. João também foi escolhido por Jesus. E temos outros, Tiago, Tomé, Natanael e o próprio Judas. Mas vejam, como Jesus escolhe Pedro, esse ser tão difícil, tão conflituoso, que o negou várias vezes? Vocês não sabem disso? Quantas vezes Pedro negou Jesus? Quantas que a Bíblia traz para a gente? 3 vezes. Mas Jesus não desistiu de Pedro. Cada mancada que Pedro dava, cada coisa errada que Pedro fazia, Jesus o lembrava do propósito dele. Pedro, olha para mim, me segue. Levanta essa cabeça, vamos continuar no nosso propósito. Vocês lembram da passagem em que Jesus andou sobre as águas? Vocês lembram disso? Sabe como que é essa passagem? Eles estavam pescando, os pescadores, lá uma trovoada, chuva, aquela monte de onda, o barco ia virar e Pedro pedindo, clamando a Jesus, a Deus, João também, todo mundo clamando.
E aí, eis que Jesus aparece lá de longe, andando sobre as águas. E aí, Pedro olha, vê aquela criatura, porque afinal de contas, gente, andar sobre as águas, eu só conheço Jesus que andou sobre as águas, né? Se alguém aqui conhece alguém que andou sobre as águas, me fala. Mas na história até hoje eu só conheço Jesus, na chinela, né? Andando sobre as águas. E ele vê aquela figura e ele grita, dá um grito: é um fantasma! Olha lá, João, é um fantasma! Chamou Jesus de fantasma, gente. E ele já conhecia Jesus. E ele já estava pregando junto com Jesus e ele chamou Jesus de fantasma. Veja só, e mesmo assim Jesus não se importou. E aí ele falou assim para Jesus, viu Jesus vindo para o barco e falou assim: Jesus, se é você mesmo que está aí, me faça andar sobre as águas. Olha só, duvidou, enfrentou Jesus. Jesus muito amoroso, né? Uma pessoa amorosa, porque se fosse a gente ia falar que não, você tem que acreditar e acabou. Sou eu, Jesus, você tem que acreditar em mim. Que negócio é esse de você querer andar sobre as águas também? Quem anda aqui sobre as águas sou eu. Ele poderia fazer isso, né? E aí ele falou: vem, Pedro, vem, saia do barco e ande sobre as águas junto comigo. E Pedro tirou a perninha dele, pisou naquele marzão, tirou a outra perninha dele, pisou no marzão e começou a andar sobre as águas. E enquanto ele confiou e olhava para o Cristo que estava chamando por ele, ele continuou firme sobre as águas. Mas no momento passou uma dúvida na cabeça dele. Ele deixou de olhar para o Mestre, para o Cristo, e virou as costas. Nesse momento, Pedro começou a afundar. Nesse momento, Pedro começou a afundar. E o que que isso tem a ver com a nossa história, meus amigos e minhas amigas? Quantas vezes nós duvidamos de Jesus, de Deus? Quantas vezes a nossa confiança e a nossa fé são pequenas, que a gente vira as costas, que a gente fala assim: não vou fazer mais isso, não vou mais para casa espírita, esse negócio de ir para casa espírita, isso não leva ninguém a lugar nenhum, isso não dá certo, não vou mais estudar a palavra, não vou ler mais as obras, não vou mais para o estudo da doutrina, não vou ver mais palestra, e aí a gente se revolta, igual criança pirracenta, não é assim? A gente entra nas nossa pirraça, pela primeira dificuldade que a gente passa, e a gente fala assim: não quero saber mais disso. Esse negócio de Jesus, o que é isso? Eu não quero mais viver isso na minha vida, eu quero aproveitar, eu quero fazer tudo que eu tenho para fazer, e etc. A gente não faz umas coisas dessas sem dar uns piti, assim, parece uma criança que está se batendo no chão. É assim que Jesus nos vê. E aí ele vê a nossa pirraça, né? A gente se jogando no chão, gritando e tal, espera com toda a sabedoria passar. E aí, em algum momento, a gente volta a olhar para ele, retoma a nossa consciência. Não, Jesus, eu acredito em ti. Eu acredito na sua presença, na sua força. Eu acredito no teu propósito na minha vida. E aí, quando a gente volta, acorda para a nossa consciência, isso às vezes leva anos, leva existências, leva dias, leva horas, não, cada um de nós faz de uma forma. Pedro sobe das águas, ele sai do fundo do mar e volta a andar com Jesus sobre as águas. Quantas vezes, não é? Jesus nos resgata. Porque eu não sei se vocês sentem isso, mas eu sinto isso na minha vida. Jesus, ele chega exatamente no momento que ele precisa chegar. Ele nos dá a mão exatamente no instante em que ele precisa nos dar a mão. Ele nos puxa a orelha exatamente no momento em que ele precisa puxar, mesmo que a gente não entenda. Mesmo que a gente, às vezes, esteja vivendo uma doença. Nós somos muito assim, né? Quem não é? Quem nunca fez oração assim? Eu vou falar a oração que às vezes a gente faz, tá? Quando a gente está doente. Presta atenção se ninguém errou dessa forma. Jesus, cura-me dessa doença, Jesus. Tira essa doença da minha carne.
Tira esse mal de dentro de mim, que eu fique uma pessoa saudável. É assim que a gente faz, muitas vezes. E às vezes, meus amigos e minhas amigas, essa doença é a bênção divina que Deus e Jesus está entregando para você aprender, para você resgatar, para você se fortalecer, para você dizer assim: Jesus, tá pesado, tá doendo, eu não sei se eu vou suportar, mas me ajuda a suportar. Essa é a oração que a gente deve fazer para Jesus. Me ajude a passar por isso. Não sei quanto vai durar, não sei se é para a minha vida toda, não sei se vou morrer disso, mas me ajude, me dá a mão. Eu vou andar sobre as águas com o Senhor, eu vou caminhar, só me ajuda. Eu não quero te pedir para arrancar essa enfermidade dentro de mim, porque talvez eu precise passar por ela. Mas eu quero pedir a sua mão. Sabe por quê, Jesus? Porque sozinho eu não consigo. E ele sempre soube, ele sabe que sozinhos a gente não consegue nada. Nada. Se Jesus possibilita espaços como esses, como que vocês veem uma casa como essa? Como vocês enxergam a FABEM? Como eu enxergo a União Espírita Cristã, que é a minha casa, cujo patrono também é Bezerra? Como que eu vejo isso aqui? Como vocês enxergam? Olha para as paredes. Olha para tudo isso aqui. Meus amigos, isso aqui é um pronto-socorro espiritual. É um pontinho do céu na terra. É um pontinho de luz. E são tantos pontinhos de luz nas igrejas, nos templos, nas casas espíritas. Pontinhos de luz em que Jesus fala assim quando a gente entra nesses ambientes. Eu vou ajudar vocês. Vamos junto, a espiritualidade está junto com vocês. Não desiste, não. Dá a mão para quem está do seu lado. É difícil mesmo sozinho, mas juntos nós somos capazes de atender o chamado e a meta que ele coloca para nós. E por que então que ele confia tanto na gente? Por quê? Sabe por quê? Por vários motivos. Um deles é esse aí. Porque ele nos ama e nos aceita exatamente como nós somos. Mancos, vesgos, tortos, indisciplinados, imperfeitos. Ele nos ama incondicionalmente. É por isso que ele nos chama. Porque ele pode ver, meus amigos, a nossa glória, o nosso sucesso lá na frente. Lá na frente. Quando ele escolheu Judas, ele sabia que Judas ia o entregar. Quando ele escolheu Pedro, ele sabia que Pedro ia negar ele. Quando ele escolheu cada um de nós, ele sabia cada mancada que a gente iria dar nas nossas vidas. Ele já sabia. Mas sabe o que é muito legal do mestre? Porque ele vê a gente lá na frente. Muitas e muitas encarnações na frente. Ele vê, olha lá, gente, Marina errou tanto nas vidas, olha só, fez isso, fez aquilo outro. Olha só como ela chegou, sei lá, há milhares de anos lá para frente. Olha, eu vi ela nessa situação, eu consegui ela enxergar ela desse jeito. Uma pessoa íntegra, uma pessoa do bem, uma pessoa que já não tem maldade no coração. Ele vê a gente lá na frente, não é agora. A régua dele não mede a gente agora. E porque somos, isso tem a ver com a nossa meta, com o compromisso que a gente fez lá atrás, antes de vir para cá. Nós somos o exército dele e caminhamos rumo à restauração e à felicidade.
Não tem outro caminho, meus irmãos, minhas irmãs. Não tem. O nosso caminho é da evolução, da restauração e da felicidade. Não dá para fugir e voltar. Não tem como voltar. Não tem como fugir e pegar outra estrada. Às vezes a gente derrapa, escorrega, senta, dorme, mas a gente vai, ó, nesse rumo. Mas antes da gente chegar à perfeição, ele nos quer no exército dele. Ou vocês pensam, porque eu achava isso, vou contar uma história para vocês. Antes de falar de Jesus, como eu estou fazendo aqui agora, há alguns anos atrás, eu não, já espírita, pregando ciência, filosofia, que são duas áreas muito confortáveis para mim, ciência e filosofia. Quando um pastor, que é paciente meu, um pastor, ele conhece a minha trajetória no espiritismo, ele acha muito bacana a doutrina espírita, ele me perguntou, fez a seguinte pergunta: Marina, quando é que você vai começar a falar de Jesus? Que ele assistia as minhas palestras, sabe? Às vezes online, às vezes ele visitava e assistia. Quando é que você vai falar mais de Jesus? Eu não vejo você falando de Jesus, assim, você fala muito da ciência, com muita propriedade, muito da filosofia, que é muito importante, porque são dois pilares para nós. Mas e Jesus? Isso ele me perguntou no consultório. E eu, envergonhada, virei para ele e falei assim: eu não me sinto digna de falar do mestre. Eu não me sinto digna de ir para frente de várias pessoas e falar sobre a palavra dele. Eu sou muito imperfeita. E eu falei com a minha alma isso para ele. E aí ele olhou no fundo dos meus olhos e falou assim: Jesus quer você no exército dele do jeito que você está. Jesus quer você falando dele do jeitinho que você é. Imperfeita. Não adia isso mais, não. Abre o seu coração para ele. Jesus quer você e todos nós como pescadores de almas. Mesmo que a gente não seja iluminado ainda. Sabe por quê? Quando Deus escolheu Jesus para cuidar desse orbe, desse planeta, ser responsável por esse planeta, ele já sabia que nós somos o melhor projeto dele. Vocês têm noção do que é isso? Nós somos o melhor projeto desse arquiteto celestial. Não tem erro no nosso projeto. Ele não erra no projeto dele. Fazemos acertos, mas não existe erro nesse projeto. E aí esse é o chamado do mestre. Vem, vem meus filhos, vem meus irmãos, vem do jeitinho que você está, imperfeito, impuro, porque quando Jesus entrar no seu coração, quando você decidir que Jesus vai fazer morada verdadeira no seu coração, quando a gente decide isso e se abre para Jesus, ele começa a fazer a faxina. Ele começa a tirar de dentro de você tudo que não serve mais. Ele começa a tirar da sua vida tudo o que não serve mais a você. Ele começa a fazer você enxergar o verdadeiro propósito de estar aqui, nesse dia, nessa tarde, nesse momento. E aí, voltando lá na palavra, para a gente ir para o final da nossa conversa, no final da vida de Jesus, quando Judas o entrega, Pedro se revolta. Vocês se lembram da revolta de Pedro? Pedro se revoltou. Pedro não entendeu. Como assim, mestre? Como assim você vai aceitar ser crucificado? Você é Jesus, faz milagres, opera milagres, faz tantas coisas, e você vai se deixar ser crucificado por esses homens. Porque, afinal de contas, Jesus poderia ter evitado isso, não é? Com o poder dele. Não poderia? Jesus poderia ter feito o que ele quisesse.
E Pedro não se conformou. Pedro ficou enraivado com Jesus, com o mestre, negou Jesus. E Jesus foi crucificado. E quando o ato foi consumado, quando Jesus morreu na cruz e Pedro soube, vieram falar para Pedro, Pedro estava numa fogueira, mexendo numa fogueira, e disseram, você era discípulo de Jesus. Ele morreu, mas você era discípulo de Jesus. E Pedro nega e diz que não era discípulo do mestre. E aí Pedro vai fazer o quê? Voltar a pescar, voltar a ser pescador. E depois de Jesus ressuscitado, Pedro com João lá no mar de novo, batendo a cabeça, jogando rede, nada de peixe, nada de peixe, nada de peixe. Aí eles voltam, e aí eles olham para a terra, para a areia da praia. Quem que está lá na areia da praia? Quem que está esperando eles na areia da praia? Jesus. Pedro sai do barco, sem falar nada, porque ele já conhecia o mestre, Jesus. Jesus olha para Pedro e pergunta assim: Pedro, você me ama? Vocês lembram disso, uma passagem? Pedro, tu me amas? Pedro diz: sim, Jesus, eu te amo. Jesus pergunta pela segunda vez: Pedro, tu me amas? Pedro, envergonhado, olha para Jesus: sim, Jesus, eu te amo. Jesus pergunta pela terceira vez: quantas vezes Pedro negou Jesus? 3. Pedro, tu me amas? Pedro, envergonhado, diz que sim. E Pedro disse a Jesus, fala, Jesus, eu não te traí e não te neguei porque eu não te amo. Eu fiz isso porque eu sou covarde. Jesus, eu não voltei a pescar depois da sua morte porque eu não te amo, mas é porque eu sou medroso. Jesus, eu me afastei de ti, não é porque eu não te amo, mas é porque eu sou imperfeito. E Jesus fala para ele que conhecia isso e conhece tudo isso nele, mas que o ama incondicionalmente. E refaz o pedido e fala para Pedro: Pedro, tu és um pescador de peixes, mas eu quero você como pescador de almas. E nesse instante, com a aparição do mestre, Pedro se rende, se entrega. E na primeira pregação de Pedro, na primeira vez que Pedro foi pregar a palavra do Cristo, depois de ressuscitado, sabe quantas almas Pedro pescou? 3.000 almas. Na primeira pregação dele. Então, meus amigos, nós sabemos do quão difícil é a nossa caminhada. Cada um aqui sabe aonde o calo aperta. Cada um aqui sabe a dor que tem aqui dentro. Cada um sabe a dificuldade que tem, às vezes, de cumprir a meta e o propósito de Jesus. Eu sei da minha também. E, às vezes, é muito difícil continuar. Mas aí eu me lembro de Jesus falando para Pedro, pela sei lá que vez, e dizendo para ele: olha, você é o meu melhor projeto, eu não vou desistir de você. Jesus não vai desistir de nenhum de nós. Nenhum de nós. Essa mensagem tem que ficar dentro de nós. E eu vou pedir para todos vocês agora fecharem os olhos. Ache uma postura confortável. Eu vou pedir os meninos para botar uma música mais tranquilinha, sem letra, se vocês estiverem aí, antes ainda daquela. Fechem os olhos de vocês e mentalizem a imagem dele, de Jesus, do Mestre. Tragam a imagem do Cristo para a tela mental de vocês nesse instante. Um Jesus próximo, perto.
olhando no fundo dos olhos de cada um, com um olhar bondoso, caridoso, amoroso. Pega nas mãos de Jesus agora, Ele está te dando as mãos para você pegar nas mãos dele. Continue olhando nos olhos do Mestre. E Ele está dizendo para você: eu estou aqui. Eu te escolhi, não foi por acaso, não tem acaso na minha escolha. Eu te escolhi porque você é o meu melhor projeto. Eu te escolhi porque eu confio no propósito que você tem nessa vida. Eu te escolhi porque eu acredito que você pescará almas junto comigo. Não desista. Confie. Deixe o meu amor entrar no seu coração. Abrace Jesus nesse momento. Deixe Ele te abraçar. Repouse no ombro de Jesus. Renove esse compromisso com o Mestre. E agradeça por essa oportunidade de existir e de trabalhar na seara de Jesus. Que assim seja, meus irmãos. A gente vai escutar uma música que para mim é muito antiga, da minha infância, da época em que eu era católica, e vocês devem conhecer também. É uma música muito linda. Está cantada pelo padre Marcelo Rossi, mas é conhecida de nós. E a gente vai escutar com muito carinho agora, os meninos vão colocar, e deixar essa música tocar no coração da gente, para a gente encerrar esse momento tão especial e tão gratificante. Se uma criança me darei, olhou-me nos meus olhos a sorrir, com caneta e papel na mão. Um dia uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir. E perguntou no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar o dia, sempre alegria, mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar aqui, viria mais feliz. Ouvindo o que eu falei, ela me olhou e disse que era lindo o que eu falei. Pediu que eu repetisse, por favor, mas não dissesse tudo de uma vez. E perguntou de novo num sorriso o que é preciso para ser feliz. Com vocês!
Sentir, sentir o que Jesus sentia, sabia, e ao chegar o fim do dia, sei que dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorria, sorria, e ao chegar ao fim do dia, sei que dormiria muito mais feliz. Depois que eu terminei de repetir, seus olhos não saíam do papel, porque no seu rosto ia sorrir. Pedi que ao transmitir fosse fiel, e ela deu-me um beijo demorado, e ao meu lado foi dizendo assim: amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu. Sorrir como Jesus sorria, e ao chegar o fim do dia, sei que dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, sei que dormiria muito mais feliz. Eu sei que Marina, muito obrigada pelas suas palavras. São palavras que são lâmpadas para os nossos pés, para podermos caminharmos. Com certeza, nós iremos para casa hoje com essa reflexão, né? Essa pergunta que devemos fazer sempre para reforçar a nossa fé, a nossa escolha de estarmos, né, com esse compromisso. Não temos escolha, como você falou, mas sabemos que é uma escolha definida por Ele como um pai, um irmão que quer o melhor para nós. E realmente foi um puxãozinho de orelha, foi também um afago para os nossos corações de dizer: vai adiante na sua escolha. Então, queremos te agradecer por essa oportunidade que estava sendo tão esperada. Muito obrigada. E em breve nos encontraremos de novo, tá? Que Deus te abençoe e que você retorne para casa, assim, com nosso abraço fraterno, tá? Para você. Bom? Bem, irmãos, vamos agradecer ao Pai por esse dia de hoje, por essa tarde maravilhosa. Pai nosso que está em todos os céus, muito obrigada. Muito obrigada por toda a oportunidade de estarmos aqui e na tentativa de melhorarmos, prosseguimos com a nossa fé, com a nossa escuta e também que saiamos daqui com a palavra para aqueles também que precisam de nós, assim como precisamos aqui desse alimento, podemos também alimentar outros e dar água a quem tem sede também. Que possamos ter uma semana maravilhosa, com bênçãos,
e também com coragem para qualquer percalço que venha acontecer diante de nós, em que Tu és a nossa força, a nossa rocha, a nossa fortaleza. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada, Jesus amado. Assim seja. Graças a Deus.